Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre as aplicações da tecnologia de DNA. Devido a isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece algumas das aplicações da tecnologia de DNA? Que tal você pausar o vídeo e pensar um pouco sobre isso? E aí, pensou? Vamos começar aqui pela medicina? Então, quais são algumas aplicações da tecnologia de DNA na medicina? As duas grandes coisas onde a tecnologia de DNA recombinante foi usada pela primeira vez foi para criar insulina e hormônio de crescimento humano. Antes do advento da tecnologia de DNA recombinante, insulina e hormônio do crescimento eram muito difíceis de manufaturar. Era preciso basicamente isolar de outro humano, purificá-los e aí fornecer aos pacientes. Mas aí, com a tecnologia de DNA recombinante, basta agora simplesmente crescer essas proteínas em uma bactéria E. coli, ou seja, você pode cultivá-los na cultura de uma bactéria E. coli. Então, isso realmente mudou a forma como esse remédio é produzido. Isso realmente ajudou um monte de gente. As vacinas também são uma aplicação da tecnologia de DNA. Até um tempo atrás, as vacinas eram feitas primeiro desnaturando a doença, ou seja, o vírus. E aí, depois que esse vírus enfraquecia, era injetado em um humano. E aí tinha que esperar que o sistema imunológico fosse capaz de lutar contra o vírus enfraquecido. Aí, se no futuro a pessoa fosse infectada com aquele vírus, ela teria pelo menos algum tipo de resposta imune ao vírus. O problema com isso era que o paciente às vezes pegava a doença, porque afinal era injetado um vírus fraco, mas às vezes não era fraco o suficiente. Com a tecnologia de DNA, é possível recriar a casca externa do vírus e injetar isso. Isso é muito mais eficaz e não tem o risco de causar a doença no hospedeiro. Portanto, é muito mais seguro e produz uma melhor resposta imunológica. Algumas vacinas que nós usamos a tecnologia de DNA recombinante para criar incluem o vírus da hepatite B, o vírus do herpes e o da malária. Bem, essas são algumas aplicações da tecnologia de DNA na medicina. Outra aplicação interessante da tecnologia de DNA está na resolução de crimes, ou seja, na perícia. Existem partes do genoma conhecidas como regiões não codificantes do genoma. Essas regiões podem ajudar cientistas forenses a identificar indivíduos específicos para que eles possam olhar coisas como repetições consecutivas curtas, ou STRs, que são basicamente sequências curtas do DNA, como 2 a 6 pares de bases de comprimento. E eles são normalmente encontrados em quantidades muito altas e em vários graus entre os diferentes indivíduos. Assim, se eles realmente sequenciarem essas repetições de curto prazo, eles poderiam identificar indivíduos específicos que receberam uma amostra de DNA. Eles também podem examinar o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é herdado de sua mãe e é encontrado em quantidades muito altas dentro de uma célula individual. Portanto, mesmo que haja uma pequena amostra disponível, cientistas forenses podem analisar o DNA mitocondrial para identificar um potencial suspeito. Outra tecnologia que está sendo usada na ciência forense é a tipagem do cromossomo Y, ou o YSTR. Isso, basicamente, é olhar para os STRs encontrados no cromossomo Y. Resumindo, a tecnologia de DNA ajudou os cientistas a encontrar indivíduos que realizaram vários crimes baseados nas amostras de DNA que eles conseguiram encontrar. A agricultura é outro campo que tem se beneficiado muito da tecnologia de DNA recombinante. Por exemplo, os cientistas agora podem criar colheitas que são resistentes a insetos, que são resistentes a herbicidas e dentre outras coisas. Além disso, também é possível atrasar o amadurecimento das colheitas para que você possa transportar a colheita da fazenda até o mercado. Ao fazer isso, você é basicamente capaz de criar mais safras para alimentar uma crescente população de indivíduos. Isso também ajuda na economia, porque você tem fazendeiros que estão cultivando todas as suas colheitas. E se houvesse algum tipo de bactéria ou vírus que destruísse toda a colheita, aquele fazendeiro não seria pago por aquela temporada. Modificando transgenicamente a cultura para que seja resistente a coisas específicas, eles são capazes de crescer suas safras, vender e alimentar indivíduos.
Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo isso que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!